Sou que nem um cangaceiro, dispenso o tal parabelo. Trago o claro do lampião, vivo de um jeito singelo, armado de papel e de caneta, nesse mundo verde-amarelo. Olá, eu sou Hipólito Lucena, sou natural da cidade de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba, mas radicado aqui na cidade de Campina Grande já há bastante tempo. E vim falar um pouco da minha trajetória com o audiovisual, mas para dizer que falar do audiovisual, eu tenho que falar um pouco das minhas bases de formação artística, né? Que é exatamente com outras linguagens, outras expressões artísticas. E a primeira delas, a dança. Eu desde meados da década de 80 comecei a trabalhar com dança, a estudar, a participar de cursos, oficinas, laboratórios, enfim, até ingressar num grupo de danças populares aqui em Campina Grande, o grupo Tropeiro de Aborrurema, e que a gente pôde fazer temporadas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. E depois participar de grandes eventos e festivais, como a abertura do Festival de Dança de Joinville, um dos maiores festivais de dança do mundo. E foi com essa base forjada do Tropeiro de Aborrurema que a gente deu esse start para trabalhar com as artes. Em 92 nós fizemos uma turnê pelo continente europeu com o grupo Tropeiro de Aborrurema, rodamos uma turnê bem longa também, de quase 3 meses. Depois eu criei um outro grupo chamado Companhia Folclórica Orígenes, que junto com outros colegas, né? E com esse grupo também nós começamos a trabalhar a produção de uma estética própria, a pesquisa em cima da brasilidade dos elementos da nossa cultura, da nossa identidade. Depois criei um outro grupo já com uma pegada mais pedagógica, foi o grupo Senhor Sinhá, que esse grupo a gente dedicou à formação, fomos buscar alunos e ações e atividades, uma ação bem pedagógica mesmo com os alunos da rede pública de ensino municipal e estadual e também da rede privada. E esse grupo nos deu grande alegria porque a gente conseguiu fazer uma turnê internacional também no ano 2000, um ano bem significativo, um ano que o continente europeu, usando essas datas, esses ciclos, estava comemorando os 500 anos do descobrimento das Américas. Né? Então a gente participou de um circuito de grandes festivais na França, na Espanha, em Portugal, enfim, que deu uma base muito grande. E foi um processo seletivo, que nós concorremos com grupos e companhias de dança e de teatro do Brasil inteiro, inclusive das Américas como um todo. E fizemos uma turnê de 96 dias com 22 pessoas. Então, super complicado gerir tudo isso, mas foi essa base de experimentação. E a linguagem que nós usávamos sempre foi a base da pesquisa do nosso povo, das nossas tradições, da nossa cultura, do nosso folclore, travestindo isso para um espetáculo de palco, né, naturalmente. Então, usando os elementos estéticos, criativos, de música, dança, teatralidade, representações, cenários, figurinos, enfim. E ao voltar dessa turnê do ano 2000, a gente terminou, fiz um concurso na Universidade Federal da Paraíba, aqui no Campus 2, em Campina Grande, que depois veio a ser Universidade Federal de Campina Grande, lá para o curso de Arte e Mídia, onde pude ministrar a disciplina de fotografia e cinema para aquele curso, as primeiras turmas de formação do curso. E daí então já era meu objeto de estudo a fotografia, em particular, e estudo e de pesquisa, né? Então a gente começou a desenvolver atividade com audiovisual. E a partir daí passei a produzir muito. Já produzia muito, gravava esses espetáculos, essas nossas pesquisas de campo sempre eram com essa produção, com essa veia já mais documental desses registros para poder recriar os espetáculos, né? E daí então passei a trabalhar de forma mais amarrada, mais profissional, mais com narrativa, mais com uma linguagem estética já aprimorada para isso. Então passei a fazer muitos documentários em vídeo, e a gente viveu esse momento aí, momento de transição das plataformas de suporte, né, para a produção, que nós estamos saindo do analógico para o digital, onde tudo se processava muito mais rápido. Em 2005 eu fui convidado pela reitora da UEPB, recém-impossada, a professora Marlene Alves, para assumir a coordenadoria de arte e cultura da universidade, que hoje veio a ser uma pró-reitoria. E logo naquele primeiro ano, no ano seguinte, já veio um grupo de alunos nos procurar com a proposta de trazer uma ideia de fazer uma mostra de cinema. Então todo mundo muito
alimentado, né, pela ideia do curso de arte e mídia, também pelas produções documentais do curso de jornalismo da UEPB, e tem uma tradição também em formação de cinema, desde com o professor Rômulo Azevedo, com anterior junto, ou concomitantemente com o Machado Bittencourt, que também passou aqui, enfim, todos os outros professores, o professor Luiz Custódio, que vem dessa base de cineclube junto com o Rômulo, com o Braulio, com o Romero e tantos outros, né? Um Belino Brasil, tanta gente. Então a gente foi se alimentando e a partir daí passei a produzir com mais atenção, com mais cuidado, com mais esmero, com mais volume de produção, inclusive. E é com essa produção que a gente vai começar a buscar destaque, a entender, a estudar e a ter mais atenção com isso. Então, lá na sequência, passei a ter muito contato com um cineasta, que hoje é um valoroso cineasta, o Tassiano Valério, que a gente passa a trocar ideias e a construir roteiros, estudos, pesquisas e a produzir. O Tassiano já vinha com um volume de produções de curta-metragem, como O Buraco, Cinderela, e a gente teve a ideia de tocar o Body Movie, foi um filme que devia ter, inclusive, ter atuado como ator, mas a agenda não deu na gravação, mas a gente teve lá colaborando na produção. Depois o Banzo Analítico de Tassiano também, a gente teve na construção toda de produção para aquele filme, O Bolo também, e até que a gente combinou, profissionalmente falando, de produzir um longa-metragem de Tassiano, era o terceiro da trilogia Cinza, o Pingo d'Água. Il avait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Então, o Tassiano, a gente fez muitas experiências, outras tantas, como Em Torno de um Jarro, que depois transformou-se no filme Aos Pedaços, né, que a gente tanto participei na produção, como atuei juntamente com meu filho Raniel, e que também a gente fez um outro momento depois com esse filme, que foi fazer a telecinagem. A gente tinha gravado em digital, fotografia de Breno César e tal, como boa parte da obra de Tassiano daquele momento, daquela fase, e a gente fez a telecinagem para 35mm, né, para película. E foi uma experiência bacana também. E em paralelo também fizemos outras coisas, tantas de diálogos, de roteiro, de construção de pré-roteiros, enfim, continuamos aí caminhando sempre junto com o Tassiano. Em paralelo, nesse período final dos anos 2000, entrando na década de 2010, a gente vou me aproximar bastante de um outro cineasta bem forjado também, bem interessante, Silvio Toledo, que eu havia conhecido lá no começo dos anos 90, lá em São Paulo. Ele ainda é menino, e eu não sabia, apesar de ser de Campo Negro, mas não nos conhecíamos. Então a gente veio se conhecer e passamos a produzir. Então com o Silvio a gente fez muita coisa de publicidade, uma série de vídeos, né, para publicidade mesmo, para o mercado, com animações, com live action, enfim, algumas coisas. E contratando mesmo o Silvio, enfim. E depois a gente foi produzir o curta-metragem O Lobisomem da Paraíba, que nós gravamos em Itaperuá, e algumas cenas em Cabaceira, mas a base foi Itaperuá, que eu também pude participar como ator. E também, no processo de produção, convidei o Fernando Teixeira para participar daquela produção, e que contracenou com o meu outro filho, com o Rafael, que faz a cena lá de protagonista lá com o Fernando Teixeira.
Oxe, Marcelo, bateram na porta, foi? Quem será? Vai ver quem é. Vem bater na porta da pessoa uma hora dessa? Graciano, que diabo foi isso? Marcionila! Que foi isso? Meu Deus, o que foi isso? Era a mulher jogando água assim naquela feridona, é aquele sangueiro da molesta. Virgem Maria, seu Graciano. E foi assim que a sua perna ficou desse jeito? Isso mesmo, meu filho. E a Helena sabe que é verdade porque a mãe dela, que era também enfermeira e trabalhava aqui no hospital, e atendeu um funcionário do governo com uma facada no ombro. Papai, o senhor sabe muito bem que essa facada ele levou numa briga na festa de uma cidade onde o senhor mesmo vendia cachaça. É muita coincidência. Depois que esse funcionário do governo foi-se embora, ninguém nunca mais viu o lobisomem. O senhor foi o único que viu? E você sabe que é verdade, Helena. Aqui pela minha perna eu tenho prova. E depois apoiei bastante a gente, muitas outras coisas com o Silvio, entre elas o romance do Pavão Misterioso, depois seria uma série, que era o Rony Stone, o detetive do Agreste, que nós gravamos 3 episódios, e a posterior, depois transformamos isso num longa. Infelizmente, por erro de continuidade, esse filme estão guardados, o Rony Stone 1 está disponível aí na rede também, e depois nós juntamos os filmes, faz um longa, um roteiro de Luzildo Queiroz. Que é besta esse? Não acontece nada aqui. Graças a Deus, Antônio. É uma tranquilidade só. Pô, tá. Pô. Conhece? Nunca vi. Novidade. Pode ver que vem bomba. Gente boa, né? Aí. Tava reclamando? Se a cidade tivesse pra ele de nadar, era a melhor cidade do mundo. Nada aqui, nada lá. Poxa! Ai, misericórdia! Misericórdia, vai cair! Vai cair! Um outro elemento importante dessa trajetória é quando, apesar de estar sempre muito junto, acompanhando todos os processos, mas quando definitivamente assumo lá a coordenação do festival Comunicurtas. A partir de 2013, 2014, quando o André da Costa Pinto encerra seu processo na UEPB, e como sendo um festival da universidade, o reitor me pediu para que não deixasse que o festival não se realizasse, junto com todo o departamento lá de comunicação social, onde a base do festival é mantida. A gente terminou assumindo a coordenação e tem estado até hoje, né? Vamos para 7 edições do festival, momentos difíceis que a gente enfrentou, os mais diversos. O festival, quando nasceu no momento pulsante desse processo de afirmação do digital, e mais ainda no momento de experiência que a UEPB, que é sua realizadora e mantenedora do festival, viveu uma experiência assim, fantástica de autonomia administrativa e financeira. Então tudo era mais fácil, as coisas caminhavam, fluíam, e a gente enfrentou períodos bem difíceis. Só a gente sabe quem estava mais próximo. Mas mesmo assim mantivemos a ideia de um festival pedagógico feito, organizado por alunos. Então a cada edição tem cerca de 50, 100, até 200 alunos já chegaram a participar, desde que eu estou à frente do festival, na organização. Então o festival mantém um caráter pedagógico, e nessas ações pedagógicas nós desenvolvemos alguns projetos, algumas ideias, várias por sinal, mas eu destacaria 2 aqui eu acho bem pontuais. Um é o projeto que nós trabalhamos como formato de extensão, o projeto Comunicurtas Itinerante, que nós passamos a visitar as cidades, pegar uma caravana com esses alunos, quer dizer, tudo gente nova que estava entrando no processo do audiovisual, alunos do curso de jornalismo da UEPB, alunos de Educomunicação e de jornalismo da UFCG, outros já graduados. Saímos em caravana, fomos a diversas cidades, nós fomos a Lagoa Seca, a Remígio, a Taperoá, Umbuzeiro, Queimadas, Ingá, enfim, e levando a proposta de uma mostra de cinema, mostra de audiovisual, e resultados assim extremamente bacanas. Ao ir com essa caravana, nós produzimos documentários, mostras de filmes nas escolas, pedagógicos, também em praça pública, nos mais diversos espaços que as cidades ofereciam, e também as oficinas, né? Os próprios alunos que aqui
vinham do processo de formação dentro do âmbito da realização do Comunicurtas, replicavam os saberes e deu resultados extremamente positivos para a vida das pessoas, de quem o fez proveito desse aprendizado, como de quem esteve lá como aluno desse trabalho. Então eu considero uma ação extremamente positiva e levamos muita coisa interessante. Dentro dessas ações, nós levamos a cidade de Remígio, por exemplo, e a própria Remígio gera seu próprio festival, que já vai, esse ano, realizou a 4ª edição. Então isso é bem positivo, eu considero bacana, de uma ação propositiva, pedagógica, que dá resultados bacanas, deu frutos, e certamente o festival terá vida longa. Levou para Remígio muita gente bacana, Marcelo Iqueda, César Ferrari, Alexandre Soares, Tetida Medeiros, Arley Arnaud, Joana Marques, então, e da Paraíba, Jaime Guimarães, Rafaela Marques, Suzy Lopes, Tardelli Lima, então participando junto com toda a população da cidade. Eu acho isso um ponto extremamente positivo dentro dessas ações. Um outro elemento que eu nomino aqui com muita relevância dentro dessas experiências a partir do Comunicurtas é o fomento à produção audiovisual, que nós ajudamos, promovemos ou articulamos, inclusive, mulheres, novos realizadores. Nós colaboramos com mais de 30 projetos, sejam eles de conclusão de curso de TCCs, sejam projetos laboratoriais, experimentais. Entre eles eu destacaria uma forte presença de mulheres que assumindo direção de filmes como Irene Ponciano, que nós colaboramos com filmes como A Maldição de Clarice e A Hóspede, com Magna Fontes, com Convite para a Morte, enfim, Nessa Garcia, com Vitória Régia, levado lá em Esperança, enfim, outros tantos, Valtênia Pires, com Luana Gregório, Maiara, que a gente ajudou tanto e colaborou para que acontecesse. Fruto desse trabalho e desse compromisso pedagógico e de incentivo à realização. Outra ação que a gente considera bastante é o que a gente nominou de cinema instantâneo, que ele, de certa forma, nasce numa provocação aqui em Campina Grande durante o Comunicurtas de 2017. Naquela edição nós trouxemos para o festival novos realizadores, né? E aí eu trouxe o Antônio Fargone, o Tiago Neves, o Leandro Alves e Diego Freitas, que estavam chegando no processo de produção, enfim. E mais uma leva de pessoas nessa linha. E naquele ano foi um ano de ruptura de processo de transição de processos políticos, e a gente tinha tido a mudança de governo, né, com o golpe que tirou a presidente Dilma Rousseff do governo, e a gente viu as políticas públicas tomaram um novo norte, um novo rumo. Daquele momento era um momento de ócio, e a gente ficou muito preocupado. E aí passamos a provocar a ideia de que, para se produzir, era preciso compartilhar, senão seria muito mais difícil, já que o acesso aos editais, ao financiamento público, estaria cada vez mais escasso. Mas o Tiago se aproximou muito de Fargone, e Fargone tem o seu sócio, o Ricardo Neves, e eles fizeram uma imersão lá em São Carlos, no interior de São Paulo, e numa semana produziram 4 curtas, né? E foi muito bom o processo. Então eu fiquei acompanhando à distância, através de mensagem, troca de e-mails, acompanhando tutoria de roteiros, tal, coisa do tipo. E quando eu vi o resultado final, eu fiquei muito, muito entusiasmado. E imediatamente disse, vamos replicar aqui para o Comunicurtas. Foi em agosto, em novembro, o pessoal já veio, passou 3 meses aí discutindo em oficinas de roteiro à distância, a gente tinha as ideias. E aí, uma semana antes do festival, a gente realizou as atividades com um monte de alunos também que se envolveram nesse processo de produção. A gente foi até Cabaceiras e gravamos os filmes No Oco do Tempo, Quitéria e Uma Passagem em 3 Tempos. E aí já introduzindo uma mulher que estava produzindo seu primeiro filme, né? No caso a Rebeca Souza, dirigiu A Passagem em 3 Tempos. Essa experiência do cinema instantâneo aqui no Cariri, precisamente em Boa Vista, né, para falar um pouco sobre a experiência das rezadeiras, essa sabedoria secular, né, que vem passando de geração em geração e que tem vários indícios aí de ancestralidades, de influências africanas, catolicismo popular, também indígena, né? Então a ideia desse cinema instantâneo era fazer um mini documentário a respeito
respeito desses 3 personagens interessantes que carregam uma força de afeto, de sabedoria, de potência através da prática da reza. Na sequência, a gente foi até Taquaritinga do Norte e, junto ao Festival Curta Taquari, já em abril de 2019, produzimos mais 3 filmes, também diante resultado de oficinas de preparação com alunos da comunidade lá de Taquaritinga. Nós produzimos os filmes O Canto do Cardeal, que é assim na direção do Tiago Neves, o Caminho das Águas, novamente trazendo uma mulher para dirigir juntamente com Fargone, a Carla Ferreira, e dos Filhos desse Solo, És Mãe, do Fargone. Filmes também bastante premiados e ainda continuam rodando em muitos festivais. Nesse instante, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fará pronunciamento à nação. Rodorovski? Rodorovski. Ah, pô, mas quem sabe chama de Rodô, é mais fácil, né? Será que o senhor conseguiria me ajudar? Eu estou procurando uma pessoa, um endereço. O estado do Pernambuco está em um tremendo caos. A água só tem sido obtida através do processo de dessalinização. Apenas a burguesia e os políticos têm tido acesso à água potável, deixando a população morrer de sede. Com a falta d'água, as pessoas têm enfrentado muitos problemas de saúde, entre as quais desenvolvendo anomalia ocular e perdendo a visão das cores. Para minha irmã Lila, Diadema, 9 de fevereiro de 1990. É isso que você vai fazer com a gente, é? Deixar a gente morrer de sede, morrer de fome, por causa de um copo de água? Pós Taquaritinga, a gente já estava em 2019, aí em maio fomos a Remígio, o segundo Festival de Cinema de Rua de Remígio, e lá também, no processo novamente de oficinas, nós produzimos 2 curtas, o Alimária e o Reinado Imaginário, que eu assino a direção, e todo feito também de processo de oficina com não atores, com pessoas da cidade, tanto atuando na técnica como na interpretação. Então os personagens são todas pessoas da cidade, que a gente tem aquela ideia era uma ideia bem antiga, eu tinha uma conversa com o fotógrafo César de Cesário. A gente tinha produzido eu produzi uma exposição dele chamada Famosos Anônimos, e a gente ficou engatilhado com o Reinado Imaginário, e que nunca saiu tal. E quando eu vi lá em Remígio, então, conversando com as pessoas, era rei para todo que é lado, o rei do bolo, o rei da poesia, a rainha da quadrilha, enfim. E aí a gente veio o start e vamos gravar o Reinado Imaginário. Tinha um argumento e trabalhamos o roteiro,
Tiago, juntamente com o Nivaldo. E saiu o Reinado Imaginário, que também, para nossa surpresa, o filme ganhou bastante prêmio e continua rodando em festivais pelo Brasil e por fora do Brasil também. A cada semana tem uma novidade do filme Reinado Imaginário entrando em um festival ou outro. Por favor, não apele para Deus nem coisa de religião. A preparação de interpretação do cinema instantâneo é super simples. Nós trabalhamos com atores e não atores, mas na verdade o bacana é perceber como os não atores se conectam à proposta. A interpretação é uma interpretação naturalizada, a partir de um contexto e não do texto. Então, dessa forma, o não ator, na verdade, ele se mobiliza compreendendo a cena a partir das situações que a cena solicita dele uma lógica de viver aquela personagem. Preparação boa, né? Legal mesmo. Essa galera sabe fazer, porque a gente tem que colocar aquela realidade mesmo do personagem. No começo assim eu não estava entrando mesmo na realidade do personagem, mas depois a gente, aquela chacoalhada legal e a gente chegou lá a fazer bem legal o personagem. Pós-Remix, a gente teve a experiência de voltar à cidade de Ingá, já em junho de 2019, e nós gravamos em um único dia, em uma diária. Quer dizer, fizemos uma semana de oficinas e em uma diária nós gravamos o filme Remoinho. E aí a gente convidou o Zezita Matos, já parceiro do cinema instantâneo, com 6 produções, a Zezita tem participado conosco. Convidamos a Célia Farias, que trouxe o Ícaro, o filho dela, que também entrou no filme, e eu convidei também a Jo Albuquerque, que é atriz aqui de Campina Grande, e a gente gravou o Remoinho, um filme assim que deu um resultado fantástico, né? Apesar de que a gente chama aí de cinema instantâneo de ser algo rápido, aparentemente fácil, mas é fruto de muita experimentação e muito conhecimento e de bagagem acumulada nesse trajeto, né? Minha e dos demais colegas que fazem parte do movimento, Fargone, Ricardo, Tiago, Rebeca, Nivaldo. A gente teve junto nessa caminhada, mas um monte de gente, né? Eric Clementino, que fotografou o Remoinho. Enfim, muita gente mesmo que a gente vai somando e vai resultando nesse processo. Tu lembra que quando a gente era criança, que a gente vinha aqui, de uma coisa como se fosse uma nave espacial que podia levar a gente para onde a gente quisesse. Tu lembra disso? Dia desse eu estava pensando, quando tu era da idade dele, só queria ver o mar. Depois, essa história de artista. E o pai dele, hein? Após Ingá, nós fomos até Quixadá, participar do Festival Sertão e Diversidade, e lá também, processo de oficinas do mesmo modelo replicado, a gente também produziu 3 filmes. O Sertão Nossa, aqui assina a direção Antônio Fargone, o Shakti,
a direção do Ricardo Pérez, e um outro filme que ficou um roteiro do Geraldo Cavalcante, que infelizmente nos deixou, que tinha o título de Um Dia Jaca Cai, mas a gente terminou, estamos finalizando, inclusive agora, está finalizado, na verdade falta só soltar um título de Manga Rosa. É um roteiro baseado numa conversa, num conto do Guaraci Gabriel, que é um artista visual extremamente importante lá do Rio Grande do Norte. No ano 2020 nós paramos praticamente as atividades, ficamos com atividades de festivais, web cinema e oficinas pedagógicas, que a gente vai chamar de cinema instantâneo em casa. Então replicamos muito essas oficinas para mais diversos espaços. Tivemos muito atento à realização dos festivais online, nós fizemos o Festival de Cinema de Rua, o terceiro Festival de Cinema de Rua de Remígio, fizemos o FestCin, Festival de Cinema no Meio do Mundo, edição de Garanhuns, colaboramos com diversos outros festivais, né? Seja com curadoria, seja como júri, seja com os debates com os nossos filmes participando desses festivais. E já em 2021, em fevereiro, nós participamos do festival Cineforte, lá na cidade de Cabedelo, que também replicamos a nossa oficina. Produzimos o filme Desterro, que tem estrelado pela também a atriz convidada, a Verônica Cavalcante. Um filme bem interessante, que em breve vai estar rodando aí nos festivais também. E apesar da pandemia, a gente espera, tem muito ansioso de que as coisas se voltem à normalidade, né? Que o vírus esteja controlado, que está comprovado aí que a vacina de fato super eficiente e a gente volta a uma atividade de vida normal. Então a gente tem uma série de projetos para desenvolver agora. Já nesse ano aí, na 16ª edição do Comunicurtas, logo após a gente vai estar gravando 2 filmes. Aqui também novamente vamos voltar ao Cariri da Paraíba, a cidade de Boa Vista, e nós temos 2 filmes com novas parcerias vindo junto. Também vamos apresentar o filme que nós gravamos junto com o Marcos Vilar, que é O Jogo Sem Olhar, que é um filme inspirado num outro filme do Marcos Vilar, na verdade é uma homenagem que a gente quis fazer para o Marcos. Marcos fez O Jogo de Olhar, acho que 2011, 2012, que é contar a narrativa de uma partida de futebol pelo olhar das torcidas. E esse, em função da pandemia, nós vamos mostrar um jogo de futebol com a arquibancada vazia, sem mostrar o campo, mas pela narrativa feita pelo pessoal da crônica esportiva, os trabalhadores da imprensa esportiva que vão fazer esse processo. O filme está bem interessante também, a gente vai estar lançando ainda também logo no comecinho de 2022. E 2022, vida longa, a gente tem muitos projetos, muitas ações, muitas parcerias para desenvolver, em perspectiva, muito trabalho também. E a gente espera continuar tocando dentro do possível, de forma colaborativa, sempre aberto a diálogos, a conversa, a aceitação de críticas, a interações, que é isso que é o melhor que a gente pode fazer.